Agora sim, olá, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes, nós teremos uma aula agora do 7º ano, certo? Essa aula aí será replicada. A gente vai tentar hoje fazer uma aula bem rápida e aí eu vou explicar a vocês por quê. Vocês já devem ter estudado de matemática um pouquinho sobre unidades de medidas, né? Então, provavelmente o professor de matemática já explicou isso para vocês. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai focar um pouquinho nas unidades de medidas de temperatura, certo? A gente precisa só dar uma ênfase nelas, porque a gente vai começar a trabalhar elas em física. Então, daqui a pouco vocês vão começar a ter aula de física, e na aula de física a gente vai começar a usar essas unidades de medida, principalmente de temperatura e principalmente em física e em química. Então, a nossa intenção agora é já preparar vocês para umas aulas que vocês vão ter lá na frente, certo? Então, a gente vai só focar um pouquinho hoje em temperatura, e aí só para a gente tentar tirar as dúvidas que provavelmente vocês têm, e são provenientes do estudo de medidas que vocês tiveram, mas que aí abrangeu todas as medidas e não focou em temperatura. Então você vai prestar atenção nos nossos slides e daqui a pouco a gente conversa mais um pouco, certo? Então aí, ó, temperatura, né? Equilíbrio térmico, medidas de temperatura, escalas termométricas e conversões. Talvez a gente não vá ver tudo isso hoje, mas aí o nosso foco é conversar um pouquinho sobre medidas de temperatura. Então, olha lá, a temperatura é o estado de agitação das moléculas, né? Aí, quando as moléculas estão muito agitadas, a temperatura é alta. Quando as moléculas estão pouco agitadas, a temperatura é baixa. Quando eu digo, vamos pensar juntos, né? Quando eu digo que a temperatura é alta, né? A temperatura é alta, então é frio ou é quente? E quando eu digo que a temperatura é baixa, é fria ou é quente, né? Então, vamos lá. Quanto maior a temperatura, mais quente é. Quanto menor a temperatura, mais frio é. Então, se as moléculas estiverem bastante agitadas, vai estar quente. E se as moléculas estiverem pouco agitadas, a gente vai ter um frio, que por sinal é muito bom. O equilíbrio térmico, né, ocorre quando dois ou mais corpos estão com as mesmas temperaturas, né, com temperaturas iguais. Ou seja, existe um equilíbrio, né? Aí vamos lá entender um pouquinho sobre isso aqui, né? Ó. Adicionando-se ao café quente uma quantia de leite gelado, a tendência é que as moléculas se equilibrarem, né? Ficarem em equilíbrio com suas temperaturas. Então, aí vai existir um equilíbrio térmico. Aí você vai dizer, mas professor, como é que elas vão estar em equilíbrio térmico se o café está quente e o leite está gelado? Vamos lá. Quando você mistura duas substâncias e nela as moléculas estão em temperaturas diferentes, elas vão precisar ficar na mesma temperatura para permanecer no mesmo ambiente. Então o que é que vai acontecer? Se o café está bastante quente e o leite está bastante gelado, se você misturar, teoricamente você vai ter aí uma substância morna. E morna você vai ter toda a substância na mesma temperatura. Então o leite vai estar na mesma temperatura do café, acontecendo assim um equilíbrio térmico. Então, medida da temperatura, né? A temperatura é medida por um objeto chamado termômetro, né? Em geral, os termômetros mais comuns são os de mercúrio. Porém, existem outros tipos, como os digitais, né? Quando é que você vê aí sobre termômetro, né? Tem gente aí que entende o termômetro para medir aí a temperatura do corpo, ou então aí tem esses termômetros que medem o ambiente, que aí verifica quanto é que está a temperatura ambiente. Muitas vezes vocês conseguem ver isso também de forma digital, né? Tipo, ele não vai ter aí essa escala, ele só vai mostrar para você como basicamente está a temperatura. A gente vê muito assim, né? A temperatura ambiente está tal, a temperatura na rua está X e a temperatura dentro de casa está Y. Então, a gente começa a entender um pouquinho sobre isso, né? Então, quando eu quiser entender sobre medidas de temperatura e como é que eu faço essa medida da temperatura, eu vou entender que eu vou fazer ela com um termômetro, seja ele de mercúrio ou qualquer outro, ou os digitais. Então vamos lá, né? A escala termométrica é baseada em dois pontos, onde a temperatura é constante, né? Como a fusão do gelo e a ebulição da água sob pressão normal.
que são os pontos fixos de convencionais, né? Os pontos fixos convencionais, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou entender que a temperatura, né? Como é que eu vou deixar aí uma coisa na sua temperatura constante? Vamos dar um exemplo. Você pode fazer isso em casa. Pega um gelo, coloca ele ali num ambiente, sei lá, na sua cozinha. Quando você pega o gelo, ele vai estar numa temperatura super baixa. O nosso ambiente vai estar numa temperatura mais alta do que a que ele está. Então, o que é que o ambiente vai fazer? Vai fazer com que aquele gelo fique na temperatura ambiente, na temperatura do geral. Então, vai derreter e a água vai ficar naquela temperatura em que todo o ambiente está. Então, a gente vai fazer com que ela se encaixe naquele ambiente e fique na mesma temperatura. E outra coisa é uma água na chaleira, né? Então, eu vou botar lá no fogo, então vai aquecer, vai ficar quente, a temperatura vai ficar bem alta, as moléculas vão começar a se agitar bem muito, e aí o que é que vai fazer? Esse calor, essa temperatura térmica, né, vai fazer com que a água que está ali na temperatura, ela vá para uma temperatura elevada. Então, a gente faz esse processo tanto na fase de fusão quanto na de ebulição. Então, ali, né, ó, as medidas de temperatura, né? Quando eu falo da fusão do gelo, é o ponto do gelo, né? E quando eu falo da ebulição da água, é o ponto do vapor. Então, a gente está aí vendo direitinho as duas coisas que a gente já conversou aí no último slide sobre essa fusão de gelo e essa ebulição da água, né? Aí vamos ver um pouquinho sobre escalas termométricas, né? Uma escala termométrica corresponde a um conjunto de valores numéricos onde cada valor está associado a uma temperatura, né? Então, a gente vai entender aí essa escala termométrica como? Vai estar aí um ponto zero, né? Ó, se você ver ali, ó, são 3 tipos diferentes, são, se eu não me engano, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, se eu não me engano. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Vai estar ali no ponto zero, e aí ela vai mostrar tanto quanto é que está ali a temperatura naquele ponto, como para chegar na fusão de gelo, que temperatura precisa estar nesses 3 tipos de escalas. Para chegar na ebulição da água, quanto vai precisar estar em cada escala. Então, escalas diferentes, pontos diferentes. Então, um exemplo, quando você está na escala Kelvin, né, para você chegar na ebulição da água, você precisa estar ali em 373 Kelvin. Já aí no Celsius é 180, ou então já no Fahrenheit vai ser aí 212. Então são em momentos diferentes, ele vai entrar nesse processo de ebulição da água. Mesma coisa aí quando a gente fala sobre fusão de gelo. Então aí, né, a gente falou um pouquinho sobre essas escalas, né, utilizaremos, só para vocês entenderem, eu sou um professor que usa óculos, né, então tem algumas coisas que eu não lembro e aí eu vou precisar olhar para ver se eu lembro direitinho, né. E aí no último slide, né, eu fui tentar olhar, vocês viram que talvez não esteja muito legível a imagem, e aí eu acabei acertando. Mas aí a gente poderia ter feito um erro bem legal, né. Nas escalas termométricas, utilizaremos as seguintes escalas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí está aí a foto dos 3 carinhas que criaram essas escalas, que na maioria de suas vezes, as escalas ou qualquer outra medida ganha o nome do seu criador, né? No caso, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quem tivesse o nome Fahrenheit é com certeza um nome muito feio, né? Aí está a mesma escala que eu mostrei a vocês, só que aí ela está em inglês, mas aí é a mesma escala, né? Aí a gente vai ter a ebulição da água, a fusão do gelo, e aí como é que chega nessas escalas, e aí o zero absoluto, e em cada escala, quando é que isso acontece, né? Qual temperatura vai estar para que isso aconteça. Aí vamos ver, né? Nas escalas termométricas, no caso, a escala Celsius é dividida em 100 partes, indo do 0 ao 100, sendo que cada parte corresponde a 1 grau Celsius, né? Então a gente vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, assim como o Celsius, é dividida em 100 partes, porém inicia-se no 273 e vai até o 373. Cada escala corresponde a 1 Kelvin, né? Então, quando estiver lá em 1 Kelvin, né?
Quando tiver lá nesse 0 Kelvin, ela vai ter 1, quando tiver 1 Kelvin, vai ser 273, e quando tiver lá em 100 Kelvin, não vai ser 100 Kelvin, na 100 parte vai ser a parte final que deveria ser 100, vai ser 373. Representando o Celsius aí o C e o Kelvin 1K, né? Na escala termométrica, já aí, quando a gente está falando da escala do Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes, né? São iguais no intervalo que vai de 32 a 212. Cada uma das suas divisões corresponde a 1 grau, um Fahrenheit. Esse tipo de escala é a mais comum em países de língua inglesa. Então, tipo assim, a gente não usa tanto o Fahrenheit aqui, a gente usa mais o Kelvin e o Celsius. Então, ó, vamos ver através da expressão, né? Ó. Então, quando a gente fala aí na temperatura em Celsius, né? Vai de 0 a 100. Quando eu falo na Fahrenheit, vai de 212 a 32, né? E aí, quando a gente fala em Kelvin, a gente vai de 373 a 273. No caso contrário, né? A escala aí, quando eu compreender que a escala ela é em Celsius, ela vai de 0 a 100. Quando for em Fahrenheit, ela vai de 32 a 212. E quando ela for em Kelvin, ela vai de 273 a 373. Né? As conversões de temperaturas, a gente entende que deste modo basta que haja a substituição dos valores para que a equação seja resolvida, né? Então, a gente aí vai compreender um pouquinho do seguinte, né? Como eu posso transformar, né, 30 Celsius em Fahrenheit? Aí é mais um processo que a gente tem que compreender com a escala. Então, vamos lá, né? Mais ou menos um exemplo, né? Vamos transformar 30 Celsius em Fahrenheit. Sabemos que a fórmula do Celsius, né, é TC, né, que é a temperatura em Celsius, dividido por 5. E que a de Fahrenheit é 32 dividido por 9, né? Menos 32, né? Então, aí a gente sabe que se eu pegar essa divisão aí, né? De 30 dividido por 5 e de menos 32 dividido por 9, eu vou ter o que era em Celsius, eu vou ter em Fahrenheit. O que era 30 graus Celsius virou 86 Fahrenheit, né? Já que temos o valor do Celsius, né? Agora é só resolver. Lembrando que a gente não deve colocar o K após, porque a gente está falando de Fahrenheit, né? A gente não está falando sobre Kelvin. E aí a gente só faz essa divisão. Faz uma divisão de um lado, a divisão do outro. Eu dividi 30 por 5, dá 6. Pois aí eu vou dividir o menos 32 por 9. E aí, esse resultado aí a gente faz como soma, que vai dar 86 graus. Então aí eram as pessoas que fizeram os slides, né? Que aí a gente agradece a eles. E aí o que a gente vai só entender, né? A nossa intenção na aula de hoje era só focar nessa compreensão de que quando a gente estudar medidas, a gente foca um pouquinho em temperatura, porque em temperatura a gente vai usar quando a gente for trabalhar um pouquinho com física e química. Então, na verdade, a minha função como professor de ciência hoje era só a gente relembrar o que vocês viram como unidade de medida e aí focar um pouquinho em temperatura. Então, qualquer dúvida, você vai fazer como sempre, dar uma pausa nos slides aí, tentar escrever. Se a dúvida persistir e você não conseguir pesquisar, você conversa com seu professor de ciência ou vai deixar embaixo desse vídeo sua dúvida e a gente vai resolver ela assim que possível. Mas o que importa é estudar e treinar. Então, tentar fazer alguns cálculos, tentar criar essas escalas em Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin e tentar descobrir 30 graus em Celsius, quanto seria em Fahrenheit, quanto seria em Kelvin, porque a prática vai levar a gente ao conhecimento. Então é isso, fiquem bem em casa e nos vemos na nossa próxima aula.